São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo hoje é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? A ordem para a resposta segue o posicionamento no palco, definido por sorteio. Quem começa é o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio. Muito obrigado. Primeiro, boa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse debate e de ser prefeito dessa cidade que eu amo. Cumprimentar os candidatos, o ENEG e a Bandeirantes por essa iniciativa. E você que está em casa nos assistindo. Esperamos que tenhamos aqui um debate de nível, falando da cidade e de propostas. Essa questão do turismo realmente é fundamental. Por isso que a cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo. Nós temos aqui a Fórmula 1, a Fórmula E, a WEC, são ações que a gente vem desenvolvendo para poder atrair turistas. Inclusive, teremos agora, no dia 6 de setembro, o NFL. Nós teremos no único dia o maior número de americanos aqui na nossa cidade, trazendo, com certeza, uma contribuição para o desenvolvimento econômico. São hotéis que terão gente, o taxista, o motorista aplicativo atuando. E o centro também é um grande local para receber os nossos turistas. E é por isso que a gente está fazendo um grande investimento. Reurbanização de vários espaços, melhora da iluminação, ampliação da segurança. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz o concurso da Guarda Civil Metropolitana e nós temos 2.000 GCMs a mais. E as reurbanizações, já reurbanizamos ali a Praça da Sé, vamos fazer agora o Parque Dom Pedro, também a sede administrativa do Governo do Estado, vindo para o centro de São Paulo, que vai contribuir bastante. Portanto, o centro vai estar cada dia mais bonito e é isso que a gente, com o Governo do Estado de São Paulo, está fazendo. Deixar seu nível de ansiedade ficar maior, Guilherme Boulos. Vou perguntar para o prefeito. Pode começar? Por favor. Quero que você que está em casa sinta agora que tem 192 mil pessoas precisando de cirurgia e alguém que está à minha direita ou na falsa direita da cidade de São Paulo, não se preocupa com isso, porque tem bilhões no caixa e você vai continuar esperando. Eu sei que você que não está esperando deve estar pensando assim, não é comigo, mas vai ser vocês, né? Porque tem milhões de metros de calçada para ser construída e nas UPAs, pelo menos 30% dos acidentes acontecem por não ter calçada. Aumento de 23% na situação de rua das pessoas desde dezembro do ano passado até agora. Tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Prefeito, essas pessoas estão sentindo algo agora, ou ficaram nessa fila, ou estão na fila, ou vão ficar por incompetência sua. Qual que é a sensação de ser um vereador que foi jogado na cadeira de prefeito e sentir incompetente o suficiente para não resolver problemas básicos dessas pessoas? Responde uma das perguntas, se você der conta. Você está nervoso, Pablo? Olha, eu tenho muito orgulho. Eu vou contar aqui para o Pablo Marçal o que nós fizemos na cidade de São Paulo. Com educação, do jeito que você na sua casa quer escutar, do candidato que queira governar a maior cidade da América Latina, a 5ª maior metrópole do mundo. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Em 2016, o orçamento da saúde era de 10 bilhões de reais. Nós passamos para 20 bilhões de reais. Nós dobramos o orçamento da saúde. Só para você ter uma ideia, Pablo, até 2016, na gestão da Haddad, eram 3 UPAs em São Paulo. Hoje são 30, portanto foram 27 de 17 para cá. Dessas eu inaugurei 18 e vou entregar mais 5 esse ano e já estou construindo mais 8 para entregar ano que vem. Tem uma notícia boa para você, que depois vocês podem consultar lá naquele momento que é fake ou não, porque eu vou falar a verdade. Eu só vou falar a verdade aqui. No ano passado, a Prefeitura de São Paulo realizou o maior número da história da cidade de consultas e de exames. Marçal, sua réplica. Você só não respondeu por que aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Tem dado um show nas últimas 24 horas para tomar menos pancada aqui, mas não respondeu também, nem sabe o número, porque a gestão é uma bagunça. Tem 447 mil pessoas na fila, precisando de exame. Das que conseguem exame, 40% não volta para fazer o exame. Bagunça. Você se sente um pirulito na boca de banguelo
indo numa UPA e depois você vai em outra e não tem um prontuário digitalizado. Por que uma cidade tão rica, mais poderosa do hemisfério sul, não trata a pessoa que precisa do exame com respeito? Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando o governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá. E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde a pergunta tão simples? Está fazendo no Gerúndio? Responda as perguntas claramente. Fiz 4 perguntas. O Pablo Marçal, você vai virar blá blá Marçal desse jeito, né? A gente está aqui, é um debate muito sério, nós estamos falando do futuro da cidade de São Paulo. As perguntas que você fizer eu vou responder todas, como por exemplo também quero contar para você de que nós zeramos, por exemplo, o número de próteses dentárias na cidade. Ano passado foram 85 mil próteses, ano retrasado 55 mil. A média antigamente era de 16 mil próteses. Nós distribuímos, só para você ter uma ideia, 51 mil aparelhos auditivos, onde a pessoa vai lá no nosso serviço médico, faz a consulta, passa por um exame, é feito um aparelho ideal para ele utilizar e ele utiliza. Nós temos a alegria de poder ter ampliado muito nosso atendimento médico. Você sabe, Pablo, dor é um negócio terrível. Imagine dor crônica. Não tinha nenhum consultório de dor crônica em São Paulo. Já inaugurei 6. Eu quero falar para vocês que estão em casa daquilo que a cidade de São Paulo precisa, o que você precisa. Imagine só nesse período que a gente está, mesmo tendo pego mais de um ano de pandemia, ter inaugurado 18 UPAs. E você falou das nossas UPAs, tem mais uma notícia que eu quero te passar. E para você que está em casa, quando você ia numa UPA, precisasse de um exame, tinha que mandar o material para um laboratório para voltar. As UPAs que eu estou inaugurando, elas têm laboratório dentro da UPA. Olha que avanço que a gente está tendo. E você quer ver outra questão importante também? Não é só de equipamento, é a questão da saúde financeira da cidade. Nós ajustamos a saúde financeira, porque quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões, o custeio é de 5 milhões por mês. E a cidade está com a saúde financeira em dia. Isso tem dado resultados muito positivos. E eu fico todos os dias com a minha equipe, porque eu tenho um orgulho enorme. Uma equipe comprometida, uma equipe que ama a cidade para trabalhar para você. Tem um fato que tem acontecido muito no mundo todo. Por exemplo, os óbitos por infarto. Aqui na cidade de São Paulo, sabe o que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte, quando você entrava no equipamento de urgência e emergência com infarto, 30% das pessoas iam a óbito. Um procedimento que a gente adotou, um protocolo que adotamos com a aplicação do trombolítico, caiu para 4%. É isso que te interessa. Não é briga, não é agressão, não é ataque, não é falar com o outro candidato de forma desrespeitosa. É respeito, é mostrar aquilo que nós estamos fazendo, é o resultado, é melhorar a qualidade de vida das pessoas todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Trabalhar 7 dias por semana, acordar cedo, dormir tarde e poder entregar para você uma cidade cada dia melhor. Eu sei e você sabe. Tem muita coisa, Pablo, ainda para fazer. Eu sei, mas a gente entregou bastante e provamos que somos capazes de continuar entregando. E por isso, você pode ter certeza que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da cidade de São Paulo com a continuidade do nosso governo. Ordem de sorteio, quem pergunta agora é o candidato Guilherme Boulos. Por favor, indicando para quem será feita a pergunta. Eu pergunto ao candidato Ricardo Nunes. Eu tenho o maior orgulho de ser paulistano, mas a nossa cidade, você sabe, tem muitos desafios. Um deles é levar as oportunidades para as periferias. Nós tivemos governos que enfrentaram isso. O da Marta Suplicy, por exemplo, minha vice, que fez o CELS e o bilhete único. Mas nessa gestão do Ricardo Nunes, São Paulo andou para trás. A população de rua praticamente dobrou, a fila da saúde de exame aumentou, não adianta vender uma ideia que não é a realidade. Agora, o que mais me preocupa é a falta de transparência, o mau uso de dinheiro público. Nunes, você gastou praticamente 6 bilhões de reais em obras sem licitação e sem planejamento. E eu acho que São Paulo merece saber, é um respeito que você tem que ter com o cidadão. Quem é Pedro José da Silva, qual a sua relação com ele e a da prefeitura com ele? Olha, Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Janones. Que você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro.
Você precisa responder tantos nomes, Boulos, mas eu vou te dizer quem é Pedro José da Silva. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um trabalhador que veio para São Paulo da Bahia, como tantos e tantos nordestinos aqui, lutar e vencer na vida. Você deve estar fazendo essa pergunta porque ele prestou um serviço para a prefeitura. Mas eu vou te dizer, ele presta serviço para a prefeitura há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de que, no nosso governo, a gente fez muitas obras. Está acontecendo hoje, só para você ter ideia, 1.425 obras, só aquelas acima de R$500 milhão. Porque, como eu disse aqui para o Pablo, nós conseguimos solucionar a saúde financeira da cidade. Esse ano serão 18 bilhões de investimento. Então, tem muita obra para as pessoas poderem realizar, gerar emprego e renda, mas principalmente para atender você na periferia. Nunes, falou até bonito. O problema é que eu te conheço. O que você deixou de dizer, que o prefeito deixou de dizer, é que Pedro José da Silva é o compadre dele que recebeu 10 contratos em obras sem licitação. Que ele escolheu, disse que é técnico, nada, ele escolheu a empreiteira do compadre para ganhar a obra. Aliás, eu acho que numa escolha entre você, a cidade e os amigos do prefeito, ele escolheu decididamente os amigos. Porque não é apenas o caso do Pedro José da Silva. E se você não acredita, não precisa acreditar em mim, não é, em debate, vai lá no Google, digita Nunes compadre, você vai ver o que vai aparecer. Agora, não foi apenas ele, não é? Tem também o Genário Nascimento da Cruz, que seria bom que você explicasse, não jogando outros nomes e tal, explique que está sendo investigado pelo Ministério Público por contratos de 27 milhões. É seu amigo com a Prefeitura de São Paulo, pelo Instituto Pilar. Explica, Nunes. Vamos lá. Olha, eu fico um pouco indignado. A gente espera um debate de alto nível. Vocês estão vendo aí, é só ataque. Mas essas conversinhas fiadas aí que você vem colocar, Boulos, não vai colar não, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem quem é sério, quem é correto. Nós vamos entregar até o final do ano 7.000 obras. 7.000 obras. Você acha que eu vou saber quem é que está fazendo uma obra lá na prefeitura? Tem todo um procedimento de legislação, da lei que trata da questão de licitações. Existe a controladoria, que inclusive eu reforcei, trouxe mais de 70 controladores para ajudar na fiscalização. Nós estamos recebendo prêmios com relação à transparência e combate à corrupção. A nossa gestão não tem compromisso com erro nenhum e de ninguém. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Ele falou que eu fui vereador. Realmente, um orgulho. 8 anos vereador. 8 anos. Apresentei muitos projetos, fiz muitas leis, trabalhei em muitas comissões parlamentares de inquérito, inclusive relator da CPI do Teatro Municipal, presidente da CPI da sonegação tributária, que lá em 2019, com outros colegas, valorosos vereadores colegas, participaram comigo, trouxemos só naquele ano 1,2 bilhões de reais. A minha vida foi de trabalhar, acordar cedo, bem diferente de você, né, candidato? Trabalhar muito, muito, montei o meu negócio com uma salinha de 2x2, e é isso que a gente faz todos os dias, com dedicação. E tem uma coisa muito importante, com respeito às pessoas. Você não precisa, para querer chegar em algum lugar, querer atacar, querer manchar a honra das pessoas. Como você não tem proposta, fica querendo criar história. Isso não vai colar, as pessoas não caem nisso. A nossa administração é a administração correta, séria, que faz combate à corrupção, que faz muitas obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui, que visitam a nossa cidade ou que trabalham aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho um orgulho enorme de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Eu já disse, eu volto a repetir, com muita humildade, de alguém que veio lá da periferia, que começou do seu negócio pequenininho, que constituiu a sua família e que teve o sonho de entrar para a política por vocação. Fui vereador por 8 anos, vice-prefeito com muita honra a convite do Bruno Covas e me tornei prefeito quando, infelizmente, perdemos o Bruno no dia 16 de maio de 2021. Inclusive está aqui o Tomás Covas, o filho do Bruno, que eu te agradeço por toda a força que você me dá, Tomás. Te agradeço muito de coração. Mas é isso que a gente precisa, gente. Ter seriedade. Essa coisa de ficar atacando e xingando não leva a lugar nenhum. O que importa para a gente é que a cidade vai evoluindo, gerando emprego e renda, oportunidade e cuidando das pessoas, como a gente tem feito na cidade toda, em especial na periferia de São Paulo. Antes da gente seguir com o debate, foram feitos 2 pedidos de direito de resposta pelo candidato Ricardo Nunes. Os 2 foram julgados improcedentes.
A próxima pergunta é dele, o candidato Ricardo Nunes. Por favor, indique para quem vai ser feita a pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, essa cidade é a cidade do desenvolvimento econômico, da oportunidade de emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá atrás do seu sonho. E é uma cidade que se tornou essa potência por conta de tantas pessoas que para cá vieram do Brasil inteiro e do mundo todo. A gente sabe da importância que é você ter uma estrutura de receber esses investimentos, esses empreendedores. Alguém que depreda, por exemplo, a Fiesp, ou que participa de um grupo que invadiu a Bolsa de Valores no centro de São Paulo, agora em 2021, ou que invadiu o Ministério da Fazenda, ou seja, não gera uma instabilidade? Essa é a primeira pergunta que eu queria falar para ti. E qual seria a sua proposta para que a gente pudesse ainda mais, a gente já está batendo recorde de geração de emprego e renda, para poder melhorar ainda mais, porque São Paulo sempre quer estar na liderança e na frente, para a gente poder aumentar ainda mais as oportunidades de emprego e de renda na cidade de São Paulo. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. A proposta número 3 é fazer com que essa cidade tenha um negócio chamado empresarização. Eu sou filho de faxineira, meu pai é funcionário público aposentado, eu vim da escola pública. Nós aprendemos desde pequeno na escola pública a odiar empreendedorismo, a odiar rico, a odiar Estados Unidos. E aí a gente tem um problema. Nosso povo não prospera. Nós temos 2,2 milhões de empresas na cidade de São Paulo. E aí sabe o que eu quero? Eu quero ensinar desde pequeno para todo mundo, para todas as crianças na favela, quero ensinar para todo mundo o que é esse modelo de empresarização. A partir de 2025, Marçal na prefeitura, todas as 2,2 milhões de empresas terão um braço de ensino, nenhum ônus para o empreendedor, mas ele vai fazer com que o ensino chegue nos seus trabalhadores, os parentes e as pessoas que moram próximas dessas empresas. Para quê? Vamos ensinar as profissões do futuro, porque nosso país vai virar um país escravo tecnologicamente, não vejo nenhum desses candidatos falando disso. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional. A gente tem mais homicídio do que países em guerra. Nós iremos ensinar o passo a passo, mesmo que você não queira empreender. Eu descobri uma coisa nas favelas, inclusive aqui, tem gente que é fama de ser dono da favela aqui. Qualquer um desses candidatos aqui está desafiado. Nessa campanha, pré-campanha, eu fui mais favelas, até quem nasceu na favela aqui em São Paulo. Eu continuo nesse desafio falando uma coisa para vocês. Todo mundo quer prosperar. Eu sou o candidato mais próspero aqui. Você veio falar de como fazer isso, eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu sou alguém que tem uma juventude que eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição. Já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia. E eu quero que essa cidade, até você que está aí na periferia, mais pobre, é em Travinhas, no alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna para minha mãe. Eu sou o candidato que está representando as mulheres aqui, porque eu sou casado com uma única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho 4 filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar desse debate aqui, Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? A Marina lá do Novo está lá fora, ela deveria estar aqui dentro, mas por alguma coisa que fizeram aí, ela está do lado de fora, eu sei o que você está passando, que eu fui candidato à presidência da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você está sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que está sendo feito aqui nesse debate. Aqui só tem candidato de esquerda e de centro-esquerda. Nós não precisamos de pessoas que ficam com conchavos políticos. A prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos. O candidato que não dá conta de fazer nada, porque do PSOL só tem um prefeito do PSOL no país, com reprovação de 70%. E se a escória da política brasileira, Guilherme Boulos, vai chegar a hora dele que eu vou perguntar algo que você precisa saber. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, nós precisamos mudar a mentalidade do nosso povo, todos querem prosperar, e o único candidato que tem a chance aqui de colocar isso na sua cabeça e tirar vocês dessa miséria, 4 milhões de pessoas em situação de miserabilidade dessa cidade. Candidato Nunes, sua réplica. Muito bem.
Falou, de proposta mesmo a gente não viu nada, né? Mas eu queria te falar o que a gente está realizando na cidade. Se você pegar, por exemplo, e ver lá o programa Meu Trampo, são 10 mil jovens fazendo cursos profissionalizantes e aprendendo como empreender, como abrir o seu negócio. Tanto é que as MEIs, em 2017, eram 440 mil MEIs em São Paulo. Agora nós estamos batendo 1.200.000 MEIs, microempreendedor individual. Por quê? O ambiente saudável que a gente gerou na nossa cidade. Pega a Fundação Paulistana. Hoje são 23 mil jovens fazendo cursos e ainda recebe R$700 por mês para ajudar ele a se manter fazendo o curso. Porque às vezes tem muita gente que quer fazer o curso e não tem condições. Então entra a prefeitura nesse auxílio, ofertando a essas pessoas uma oportunidade, porque eu também vim lá da periferia. Eu sei o quanto que é necessário que tenha oportunidade. E é isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo. Oportunidade para vocês. Você está com problema cognitivo, porque eu falei que vai ter braço de ensino em todas as empresas. Acho que você não ouviu. Eu falei que nós vamos investir na escola básica. Inteligência emocional. Nós vamos investir em empresarização. Deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade. Porque empresa gera emprego e gera renda. Não é governo que gera isso. Quem começa perguntando é a jornalista Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes. Antes de perguntar, por favor, peço que indique quem vai responder e quem vai comentar a resposta. Thaís. Boa noite, Waineg. Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta é para o candidato Ricardo Nunes, comentário do candidato Guilherme Boulos. E eu queria perguntar sobre segurança pública. Segurança, que não é uma responsabilidade direta dos municípios, dos prefeitos, mas é uma das principais preocupações dos moradores de São Paulo. E tenho certeza que todos esperam que a prefeitura possa fazer algo nessa área. Então, eu queria perguntar para o candidato Ricardo Nunes, com um comentário de Guilherme Boulos, como vocês veem o papel da Guarda Civil Metropolitana na atuação na segurança pública. Candidato Nunes, por favor, 2 minutos. Obrigado, Thaís, pela pergunta. Guarda Civil Metropolitana. Nós fizemos o concurso e já colocamos 2.000 novos guardas civis metropolitanos na cidade de São Paulo. Hoje são 7.500 guardas civis metropolitanos. Não vai ter uma grande corporação se ela não tiver valorização. Eu dei um aumento de 74% para os guardas civis metropolitanos na carreira inicial. Eles tinham um valor de R$150 por atividade especial. Eu elevei para R$1.700. Comprei veículos, armamento, diferente do candidato Boulos, que acha que a Guarda Civil Metropolitana não precisa ter um bom armamento, não precisa ter armamento pesado. Nós equipamos e treinamos a nossa Guarda Civil Metropolitana. Agora, Thaís, você que está nos assistindo aí, todas as grandes cidades do mundo que melhoraram os seus índices de criminalidade, eles fizeram algumas ações. O que nós fizemos? Fomos lá entender quais eram essas ações e estamos implantando aqui. Como, por exemplo, o uso de câmeras com inteligência artificial. Nós inauguramos o Smart Sampa. Tudo bem que eu demorei 1 ano para conseguir fazer, porque foram uma série de ações, inclusive do partido, do Guilherme Boulos, entrando com ação na justiça, mas vencemos, consegui. E hoje, está até para visitação na rua 15 de novembro. Nós teremos até o final do ano, já tem 14 mil até o final do ano, 20 mil câmeras na cidade, que vai fazer inclusive reconhecimento facial. Passou lá um estuprador procurado? Vai identificar. Já prendemos 93 pessoas. Achamos 8 pessoas que estavam desaparecidas. Por exemplo, as placas de carro. Vai identificar a placa com registro de roubo e furto, para poder comunicar às autoridades policiais. Então é com investimento, com tecnologia, com valorização da Guarda Civil Metropolitana, para que ela se some à Polícia Militar, à Polícia Civil, no enfrentamento à bandidagem e poder dar segurança para as pessoas. A questão da segurança, como a Thaís falou, realmente é um dos problemas que as pessoas mais têm se preocupado. Nós temos dado atenção para esse tema com essas ações concretas que eu acabei de passar aqui para vocês. Candidato Boulos, por favor. Olha, gente, quem está assistindo sabe que São Paulo nunca teve tão insegura. O prefeito, inclusive, é arrogante, ele não consegue reconhecer os erros dele, de que não fez, não conseguiu fazer, ao contrário, ele se comporta um pouco como vítima. Não conseguiu fazer por causa do meu partido, não conseguiu fazer porque é incompetente, porque faz uma gestão muito ruim. O que nós vamos fazer na segurança pública é dobrar a Guarda Civil Metropolitana. Hoje, a GCM de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Não está certo isso. E garantir que essa guarda, com efetivo maior, valorizada, possa fazer o policiamento de proximidade, preventivo, que é o papel da guarda. Inclusive com as rondas escolares.
GCM na entrada e saída de escola e durante o meio tempo passando nos bairros, dando segurança. Pessoa que hoje é assaltada no ponto de ônibus e leva um celular, a GCM vai estar lá. Isso não tem acontecido hoje. Você que mora na periferia sabe isso. No meu governo vai acontecer. Candidato Nunes, por favor. Muito bom. Primeiro a gente precisa saber qual que é o posicionamento do candidato com relação a esse tema. Eu já deixei muito claro, inclusive escrevi artigo na Folha de São Paulo, contrário à flexibilização do uso de drogas. Sou a favor, como você viu no meu governo, de poder ter uma Guarda Civil Metropolitana bem armada. Inclusive, a operação delegada, que é onde você tem policiais militares trabalhando, nessa parceria que eu tenho com o governador Tarcísio, é fundamental. Não se consegue falar de melhora de segurança na cidade de São Paulo se não tiver entrosamento entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado. E nós estamos super entrosados. Hoje, a minha primeira agenda, 7h30 da manhã, foi com o governador Tarcísio, discutindo, inclusive, esse tema. E é assim que a gente tem que fazer, unir Prefeitura e Estado para poder dar o resultado. Agora, olha a desinformação que o Guilherme Boulos fala. Ele fala da Guarda Civil Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele só esqueceu de estudar de que lá ela é desarmada. Guarda desarmada, gente, não adianta. E ele é a favor da desmilitarização. Então, com desmilitarização, não vai ter segurança para ninguém. Vai ter com o que a gente está fazendo de reforçar a GCM e a PM. Bom, houve um pedido de direito de resposta do candidato Ricardo Nunes na fala do candidato Datena. O seu direito de resposta foi concedido. O senhor tem 45 segundos, por favor. Ok. O direito de resposta ele é uma repreenda a quem insiste em atacar as pessoas. O apresentador José Luiz Datena já foi condenado por imputar crime a pessoas inocentes. Eu quero repetir. O apresentador José Luiz Datena já foi condenado por imputar crimes às pessoas inocentes. A honra da pessoa não pode ser atacada. Está claro o joguinho que ele está fazendo ali com o Boulos. É um grande apresentador, quase 30 anos. Aqui não é um programa de televisão. Tenha respeito, candidato. Tenha respeito. Candidato Datena, garantida a palavra. E vai ganhar mais um processo. Bom, agora quem pergunta é a jornalista Patrícia Rocha, da Band News TV. Patrícia, por favor, para quem é a pergunta e quem comenta. Olá, boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com comentário do prefeito e candidato Ricardo Nunes. Candidato Pablo Marçal, queria falar um pouco mais sobre trânsito e mobilidade urbana. Hoje, pelo menos 40% da população leva 1 hora ou mais para se deslocar de casa ao trabalho. Qual que é o seu plano para melhorar o trânsito de São Paulo e a mobilidade também? O senhor já deu entrevistas falando sobre um projeto de teleféricos unindo algumas comunidades, também de estacionamentos, bolsões em rodovias. Como que isso funcionaria na prática? Seu plano para melhorar o trânsito e também a mobilidade. Obrigado pela pergunta. Em Balneário Camboriú funciona, em La Paz funciona. Só em La Paz tem 35 quilômetros e 11 linhas. E as pessoas amam isso porque é um transporte mais seguro do mundo, é um elevador na horizontal. Ele é 5 vezes mais barato do que o metrô. Ele é ecológico, é limpo e não para, não tem nenhuma parada. As pessoas, é um transporte contínuo. Só que isso é para a comunidade, a gente quer abençoar a comunidade, fazendo com que elas... É difícil, porque a esquerdista não quer livrar vocês dessa miséria, porque vocês são sempre os bolsões de votos deles. Eu quero criar centros olímpicos nas favelas, quero criar pontos gastronômicos, eu quero fazer um cinturão com esses teleféricos para você ser abençoado e você começar a prosperar, porque não tem melhoramento público onde você está. Sobre mobilidade, como eu já disse aqui, a cidade de São Paulo, ela tem uma pujança econômica e financeira muito grande e tem 10 rodovias que entram nessa cidade. Tem muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo, nossa cidade tem 12 milhões, a metrópole tem 20 e o conglomerado dessas metrópoles tem 30 milhões de pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 10 bolsões às entradas dessas rodovias com esse sistema de teleférico para levar na próxima estação. Como eu já disse, nós vamos liberar a via expressa nas marginais para ser controlado por câmeras, como é na Europa, para aumentar a velocidade e aumentar mais uma via. Nós vamos também fazer uma liberação como funciona nos Estados Unidos. Você consegue virar à direita quando o sinal está vermelho. Você trata o sinal como se fosse um par. Funciona nos Estados Unidos, por que a gente não pode fazer? Porque não gasta dinheiro com infraestrutura para fazer certas coisas. E o principal, descentralização do empreendedorismo. Não tem como a gente deixar as favelas, são mais de 1000 aqui nessa cidade.
a gente não liberar a escritura, porque se a gente não libera, não tem como colocar empresas nesses lugares de forma regulamentada. O que nós vamos fazer? A prefeitura vai incentivar essas empresas para gerar emprego. Aí onde você mora, você parar de ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Candidato Nunes. Muito bem. Com todo respeito, mas não dá nem para comentar a proposta do Pablo dos teleféricos. Eu fico imaginando, vai sair de Perus, vai Pitaí Paulista, vem passar por Pemba. É impossível, até pela questão do relevo da nossa cidade. Mas vamos falar de propostas concretas e reais e importantes. A cidade cresceu muito, foi uma cidade que não teve oportunidade de ser planejada. São 7 milhões de carros que circulam por dia em São Paulo, 1.300.000 motos. O que a gente está fazendo? Incentivando o transporte coletivo. Eu estou com a tarifa do ônibus congelada há 4 anos, é 4,40 já há 4 anos. Nós estamos fazendo muitas obras para poder melhorar, inclusive, a questão do ônibus. Nós vamos fazer agora o BRT Radial Leste, já está licitado, contratado e assinado. BRT Aricanduva, estou fazendo a reforma dos corredores. Por exemplo, ali, se você pegar Itaquera Líder, já entreguei. O corredor de reforma no Imirim, Amador Bueno, Interlagos e Itapecerica da Serra. Melhorar a questão da locomoção dos ônibus na cidade para poder incentivar o transporte coletivo. É uma forma de melhorar o trânsito em São Paulo. Candidato Marçal, por favor. O prefeito que vai encerrar o mandato dele agora, e ano que vem eu vou assumir, eu garanto para vocês que nada é impossível. Tem gente aqui que precisa de cuidar de orfanato, que não tem pujança e fica falando só de arroz e feijão para a cidade mais poderosa do hemisfério sul, não é da América Latina. O outro vai ficar institucionalizando a rachadinha, que é o orçamento ano que vem é 120 bilhões. Se perguntar para qualquer um desses aqui, ninguém sabe o que é bilhão. Eles não têm nem ideia, isso é um número fantasioso da cabeça deles. E imagina esse tipo de candidato quando fala. Eu vi uma entrevista sua, ô prefeito, e você falando, imagina um prédio de 1 quilômetro numa cidade. Vai levar meia hora para subir. Leva 5 minutos, prefeito. É só você viajar um pouquinho que você vai aprender um pouco mais. Imagina você 100 anos atrás sendo prefeito de São Paulo, a gente ia ser uma currutela, cara. Imagina 300 anos atrás, uma pessoa com a sua capacidade de ficar falando, é impossível, não vou nem comentar. Você que gosta tanto de respeito, por que você desvaloriza? Porque você não quer abençoar o povo da favela? Você falou que a questão do relevo é para relevo mesmo. Candidato. Todos responderam, todos comentaram e com isso encerramos essa etapa. No próximo bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada resposta e tréplica, com um tempo total de 4 minutos administrado pelo candidato. Pela ordem do sorteio, a segunda a perguntar, escolhendo quem vai responder, é a candidata Tabata Amaral. Nunes. Candidato, espero que você não fique nervosinho nem se descontrole igual aconteceu aqui do meu lado. Eu preciso lhe fazer uma pergunta como a única candidata mulher que está aqui. A sua esposa lhe acusou de ter sofrido agressão. Registrou um boletim de ocorrência. Queria pedir à plateia que não se manifestasse, por favor. Se puder só retomar os 5 segundos. E toda mulher sabe que essa é uma decisão muito difícil. Numa sabatina do UOL, você foi questionado sobre isso e disse que o BO tinha sido forjado. No dia seguinte, a Polícia Civil lhe desmentiu. Colocou um comunicado dizendo que o BO era verdadeiro. São Paulo não merece um prefeito que mente e que é agressor de mulher. Então, eu lhe pergunto, e a pergunta é sim ou não. Você mentiu ou não mentiu no UOL? Olha, Tabata, eu nunca levantei um dedo para minha mulher. Nunca levantei um dedo para minha mulher, que inclusive está aqui. Estamos juntos há 27 anos, 3 filhos. Minha filha está aqui, a Isabela, o Ricardinho, a Maiara. Sou avô de um netinho lindo de 2 anos. A minha filha Maiara está gravidinha de 4 meses. Eu não esperava de você um nível desse. O que acontece, pessoal, sempre, é de que na época de eleição aparecem esses assuntos. No período de eleição, infelizmente, forjam essas histórias. Eu realmente tive com a minha esposa, há 14 anos atrás, um período de uns 4, 5 meses que a gente realmente se separou. Tivemos um desentendimento.
mas nada de agressão, nunca levantei um dedo, ela já falou isso. O que é importante também dizer é que eu fui o prefeito que mais fez ações com relação ao combate à violência doméstica. O que mais fez? Só esse ano são 40 milhões de investimento nessa área, como, por exemplo, o nosso trabalho fundamental da Guarda Civil Metropolitana no programa Guardiãs Maria da Penha. No trabalho que a gente está fazendo de entregar a carta de crédito para mulheres vítimas de violência com medida protetiva. No trabalho da lei que a gente aprovou, que vai atender as crianças que são órfãs de mulheres vítimas de feminicídio. Do trabalho que eu estou fazendo de fazer o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Então, Tabata, primeiro eu queria te pedir muito respeito, em nome até da minha esposa e das mulheres, e a minha família, com relação a esse tema. Eu quero voltar a repetir para você. Eu nunca levantei um dedo para minha mulher. Amo ela demais. É a razão da minha vida com a minha família. Então, te pediria, né, respeito e consideração. Não pode ser o vale tudo numa campanha. Candidata Tabata. O prefeito mente e mente descaradamente. E é por respeito à população que eu queria trazer um outro tema. Durante a gestão do candidato Nunes, aumentou em 70% as filas por exames. São quase 500 mil pessoas que aguardam algum tipo de atendimento. E o exame número 1 nessa fila é endoscopia. Eu, inclusive, dependi por 20 anos da minha vida do SUS e já esperei mais de um ano para fazer um exame de endoscopia. Pois bem, o atual prefeito, em janeiro, fez um exame de endoscopia na rede pública. E eu queria que ele nos dissesse, porque eu venho me perguntando desde então. E eu imagino que quem está nos acompanhando também venha se perguntando. O prefeito furou a fila ou não furou a fila? Ele vai apresentar o comprovante ou não vai apresentar o comprovante? Qual foi o mês, Ricardo, em que você fez a sua consulta e você agendou o seu exame? Já foram muitas mentiras aqui e eu acho que é bom você ter cuidado com o que vai dizer agora. E está no meu Instagram tudo o que eu estou dizendo. Olha, deputada Tabata, eu acho que é muito positivo o prefeito da cidade de São Paulo, né, todos sabem, eu sou empresário, de fazer os seus exames de endoscopia e colonoscopia no serviço público, até para poder saber como é o serviço público. A minha esposa fez todo o exame de mamografia também no serviço público. É uma forma, e nunca fiz divulgação disso na internet, pela primeira vez está chegando isso a público, porque você está falando. É uma forma de mostrar para toda a minha equipe o trabalho que a gente vem desenvolvendo e que o próprio prefeito utiliza esse serviço lá no hospital público. É engraçado como é que as coisas positivas, as pessoas têm capacidade de ver coisas negativas. Há quem ande por uma floresta e só veja a lenha. Preste atenção nisso. Há quem ande numa floresta e só vem a lenha. Você sabe quantos funcionários, colaboradores da saúde existia até 2016? 81 mil. Hoje são 118 mil. 37 mil funcionários a mais, colaboradores a mais na saúde. A questão do exame que você falou, nós temos 105 mil exames por mês. E isso vai tendo um giro. Os exames de mamografia, a gente reduziu para 38 dias no máximo. Tem muita coisa para fazer. Mas só para você ter ideia, eu já falei e vou repetir. No ano passado, a cidade de São Paulo fez o maior número de consultas e exames da história. E vou te contar aqui números redondos. 30 milhões de consultas e 70 milhões de exame só no ano passado. Gente, eu sei, você sabe, tem muita coisa para fazer, muita coisa. E a gente está fazendo. Nós tínhamos 20 hospitais até 2020. O Bruno e eu abrimos 10, hoje são 30. Eu já falei das UPAs, das UBSs. A saúde tem muita coisa para avançar, mas a gente está trabalhando duro e com verdade. Obrigado, candidato. Perguntar para o apresentador José Luiz da Atena. Apresentador José Luiz da Atena, a gente sabe a complexidade que é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Uma cidade que tem 1.500 quilômetros quadrados, portanto, uma grande dimensão. Nós sabemos da importância das questões das áreas verdes. O senhor falou de parques, de meio ambiente. Eu vou lhe corrigir o dado. Nós temos 114 parques na cidade. Eu entreguei 6, vamos entregar mais 5 esse ano. E tem um dado muito importante, que é o avanço que a gente conseguiu ter na questão da cobertura da área vegetal.
Queria saber o que o senhor vai fazer para a gente ampliar essa cobertura de área vegetal e o que a gente poderia esperar como proposta do senhor com relação à questão da ampliação das áreas de mata. O que a gente tem hoje? O que seria ideal a gente ter de tamanho de área de mata na cidade? Qual seria a sua proposta concreta sobre esse tema? Primeiro, um detalhe rápido, que o senhor disse que eu fui condenado em vários processos. Fui sim, principalmente condenado acusando bandidos que teriam cometido crimes que, na realidade, julgados pela justiça, foram considerados alguns inocentes. Nem toda decisão judicial é justa. Mas quando o senhor é acusado de bater na mulher, o senhor pega e fica todo aí arrepiado, inclusive com a sua família. Então, e se você me der um processo, vai ser uma maravilha você me processar, porque eu vou pendurar lá no quadro principal da minha casa, que é uma honra ser processado por gente como você, que beira aí a acusação grave de pertencer a organizações que estão resvalando o crime organizado dessa cidade, que beira a barbaridade de contratos com empresas criminosas que lesam a cidade, com licitações 70% em caráter emergencial, que na realidade lhe inclui aí entre as piores pessoas que administraram essa cidade, fazendo negócio com o povo. E é por isso que nós temos uma cidade na situação que está, que deixa de gastar 107 bilhões de orçamento que tem a sua prefeitura durante quase toda a sua administração para guardar para a sua campanha eleitoral digna de convenção americana. Então, se o senhor quiser me processar, fique à vontade. Será um orgulho ser processado pelo senhor. A gente gostaria de ter construções com áreas verdes, a gente gostaria de ter mais parques da cidade, mais parques com licitações sérias e não entregar para qualquer um sob suspeita de estarem sendo entregues como parques criminosos, com ônibus elétricos ou com outros combustíveis de origem ecológica, mas tudo dentro de mais árvores na cidade. Porque a mudança climática é importante, eu sou ambientalista, extremamente ambientalista, defendo o ambientalismo. São Paulo é uma cidade construída por causa de gente como o senhor, sem plano diretor, com áreas ocupadas por gente desonesta, que vendeu terrenos em áreas de várzea, onde os rios deveriam penetrar até o lençol freático, com áreas que deveriam hoje servir para resfriar a cidade. Foi gente como o senhor lá atrás que jogou a cidade de São Paulo na situação que está. Se o senhor me acusa de algum crime, o senhor tem que se defender dos vários crimes dos quais é suspeito de ter praticado na sua administração com dinheiro público. Nós queremos tornar a cidade de São Paulo uma cidade, obviamente, que coordenada com esse desastre ecológico. Temos que mexer nas galerias do centro de São Paulo, que são da época do Império, que o senhor não mexe, limpar essas galerias, temos mais coleta de lixo e educarmos, que o senhor não gosta de campanha educacional, educarmos o povo a não jogar lixo, preservar, não jogar lixo nos rios, preservar os nossos mananciais, ter mais atitudes ecológicas e prestar atenção às construções que vêm daqui para frente, porque, infelizmente, por causa de gente como você, ô prefeito, a cidade, infelizmente, não tem condição de enfrentar nem as enchentes. Se chover em outubro, você não é eleito prefeito nem do fim do mundo. Aliás, seria ótimo que chovesse para São Pedro expulsar você da prefeitura. O candidato Ricardo Nunes fez um pedido de direito de resposta, ele foi concedido. Além do seu minuto de réplica, o senhor tem mais 45 segundos. Ok. Eu vou fazer o meu direito de resposta agora, pode ser, e depois eu faço a réplica? Ele é na sequência, porque o candidato da Atena já gastou os 4 minutos. Ok, agradeço. Pode fazer. Queria voltar a falar. É a segunda vez que eu tenho direito de resposta contra esse senhor desrespeitoso. Desrespeitoso. Eu quero voltar a falar aqui. Esse senhor já foi condenado várias vezes por imputar
crime a pessoas inocentes, várias vezes, por praticar outros crimes, mas eu não vou falar aqui em respeito à família dele. Ele sabe o que quer. Nós precisamos ter respeito com as pessoas. É preciso ter o mínimo de respeito. Ele está falando uma série de coisas que não tem absolutamente nada. Eu não tenho uma condenação, nenhuma, zero. Nunca tive uma condenação na minha vida. Tempo. Uma vida limpa. E sobre o tema... O senhor tem mais agora o seu minuto da réplica. E sobre o tema da cidade, é muito claro, né, que ele é muito bom para ficar atrás da câmera, aí ele é valentão atrás das câmeras, para imputar às pessoas inocentes crimes que elas não cometeram, que acaba com a vida das pessoas, por deixá-las, essas pessoas totalmente desamparadas e com o seu emocional abalado. Foi condenado várias vezes, um desrespeito com as pessoas inocentes, imputando-os a ela. E da cidade não sabe nada, não tem a ideia de nada, não tem a mínima condição. É um bom apresentador, reconheço. Ninguém fica 30 anos num programa de televisão se não tiver a sua capacidade. Agora, da cidade, não tem a mínima noção do que acontece em nada. E com relação ao respeito ao próximo, aí a nota para o senhor apresentador José Luiz da Atena é zero. Uma pessoa que já foi condenada várias vezes por imputar crimes às pessoas inocentes. Nós não podemos aceitar isso, gente. Bom, o candidato da Atena usou todos os 4 minutos dele na resposta, não tem direito à tréplica. Pela ordem do sorteio, bom, antes de seguir, foram feitos 2 pedidos de direito de resposta pelo candidato Ricardo Nunes. Os 2 foram considerados improcedentes. Então, pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato José Luiz da Atena. Para quem é a sua pergunta, candidato? A minha pergunta é para o Ricardo Nunes. Por que você quer tanto reeleição, hein? A reeleição desse país aqui deu origem ao mensalão, ao petrolão. A eleição desse país aqui deu origem ao orçamento secreto. Por que você ama tanto a eleição? E quanto vai custar a eleição para você com 12 partidos de coligação? É todo esse dinheiro que você guardou e não investiu na cidade de São Paulo, que você está gastando com essa sua campanha bilionária, com essas suas coligações, com emendas e cargos que você está distribuindo? Por que você gosta tanto da reeleição e quer tanto a reeleição? Qual é o motivo que você defende tanto a reeleição usando dinheiro público que você não gastou para pessoas abandonadas e desvalidas dessa cidade? Por que o senhor é tão a favor da reeleição? Eu sou contra. Candidato Nunes. Muito bem. Eu imaginava que o apresentador, tanto tempo na televisão, conhecesse a cidade, conhecesse as políticas públicas, né? Tem sido uma decepção aqui. Mas eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para poder falar da questão das concessões. Eu não fujo de tema nenhum. Todos os temas eu tenho muita convicção do que nós estamos fazendo para a cidade. Nós temos no nosso Fundo Municipal de Desestatização mais de 2 bilhões. E uma economia entre as questões de passar o serviço do público para o privado, uma economia da outorga fixa e variável, daquilo que a gente deixou de gastar, de 14 bilhões de reais. Quer um exemplo? A gente agora fez a inauguração do AMB. Nós vamos ter ali o maior centro de convenções da América Latina. Isso vai possibilitar vir gente para cá fazer congressos e convenções. Investimento de 1,5 bilhões do privado. E a Prefeitura ainda vai participar em 12,5% das atividades da empresa que ganhou a concessão. O serviço funerário, eu fiz questão de fazer essa concessão, deixando muito claro lá de que os enterros sociais devem ter um desconto ainda de 20%. E a tabela é a tabela mantida de 2019. É lógico, gente, não tem muito tempo, são vários cemitérios. As agências já estão bem melhores, reformadas, os veículos, mas tem todo um cronograma de melhora. Por exemplo, eu fiz a concessão dos terminais. Só não consegui fazer do setor leste, que vai ter que relicitar. Mas entra no terminal que eu fiz a reforma. O banheiro é igual ao banheiro de shopping. Tem selo de acessibilidade, tem qualidade. Então, é uma ação de governo que nós desenvolvemos e estamos fazendo, que é importante trazer o privado. O que a gente precisa de eficiência e qualidade. Isso é fundamental. Então, eu queria
deixar esses exemplos para agora, no retorno da minha fala, poder falar o porquê que eu quero ser prefeito de São Paulo. Candidato da Atena. Olha, esse cidadão mente com uma facilidade enorme. Ele mente sem franzir a testa. Ele não cumpriu metade das propostas do Bruno Covas. Porque, na verdade, quem foi eleito foi o Bruno Covas. Ele não cumpriu metade do que ele deveria cumprir. O que ele vai fazer da reeleição? Não cumprir a outra metade? É isso que a gente espera dele. Um prefeito ineficaz, incompetente, investigado por vários estamentos de segurança, de polícia, de Ministério Público. Eu queria até deixar aqui no ar, facilitar para a Polícia Federal e perguntar para ele pode responder numa outra oportunidade, se ele participa mesmo da máfia das creches, se ele toma dinheiro de criancinha, se ele rouba pirulito de criança. Candidato Nunes. Olha, o nível realmente foi lá para baixo, né, gente? Quem não conhece a cidade, não sabe exatamente o que está falando, né? Deve estar ali no Rivotril danado, é lamentável. Mas eu vou falar da creche. Você sabia que no Brasil tem 2.300.000 crianças que querem uma vaga de creche e não tem? Nenhuma delas mora em São Paulo. Todas as crianças que moram em São Paulo têm a sua vaga de creche garantida. E ainda, período integral. Todas as creches nossas com período integral. Das 7 até as 17, já estamos fazendo algumas creches até as 19 horas, com 5 refeições, com um trabalho fundamental para que aquela criança possa se desenvolver, porque a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Eu tenho muito orgulho de poder, como prefeito de São Paulo, ter elevado o orçamento, ter conseguido a sua saúde financeira. Você falou do Bolsonaro, agradeço o presidente Bolsonaro, porque quando ele foi presidente nós fizemos o melhor acordo da história da cidade de São Paulo, que conseguimos nos livrar de 25 bilhões de dívida. A cidade de São Paulo pagava 280 milhões por mês de dívida com o governo federal. E numa transação com o Campo de Marte, nós eliminamos essa dívida da cidade e esse dinheiro vai ser e está sendo investido, principalmente na periferia de São Paulo, que é a minha origem. Tanto é que eu coloquei no nosso programa plurianual um artigo que uma parte do investimento tem que ser feito na periferia. E, gente, eu vou falar do desenvolvimento econômico, que é o pulsar dessa cidade. É aquilo que traz as pessoas a virem para cá e aquelas que estão aqui a poder ter as oportunidades. Só de 2021 até junho desse ano, olha isso, gente, 57 mil empresas saíram de outros estados e municípios e vieram aqui para a nossa cidade. Abriram novas 428 mil empresas. E aí o resultado é que no ano passado o saldo positivo entre admissões e demissões foi de 129 mil empregos e esse ano, só no primeiro semestre, 107 mil empregos no saldo positivo. É São Paulo para frente, cuidando de gente. Todos fizeram as suas perguntas e a gente vai agora para a próxima etapa desse debate a partir dos dados recolhidos pela nossa sala digital, que é uma parceria da Band com o Google. E a gente vê ali a sala digital, os 5 assuntos mais buscados pelos eleitores desde o início do debate. São eles: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. A ordem agora é inversa à do primeiro bloco. A palavra agora é do candidato Ricardo Nunes. 2 minutos, por favor. Muito bom poder hoje estar aqui com vocês. Você está aí na sua casa até agora nos assistindo. Vocês viram aí, muita gente está muito nervosinho, não tem o que falar, acaba só atacando as pessoas. Eu quis fazer aquilo que está dentro do meu coração, que é cuidar da minha cidade e respeitar você. Respeitar você que está aí para poder definir o seu voto, definir qual vai ser o futuro da nossa cidade. Essa cidade de 12 milhões de habitantes é a cidade que gera emprego e gera oportunidade para as pessoas.
Eu que morei na periferia, estudei em escola pública, eu sei o quanto é importante a oportunidade. Oportunidade. E é por isso que a gente está batendo recorde de empregos. Eu falei aqui, queria ressaltar, esse ano, só no primeiro semestre, nós tivemos 107 mil empregos no saldo positivo. Ano passado, 129 mil empregos no saldo positivo. 57 mil empresas saíram dos seus estados e municípios e mudaram para São Paulo, o que nos trouxe uma arrecadação a mais de 1 bilhão 540 milhões. Dinheiro para ser investido na nossa cidade. A gente precisa ter muita seriedade. Cada ação do prefeito repercute em 12 milhões de pessoas. Não dá para você não ter muita seriedade, tranquilidade e serenidade. Não dá para ser chiliquente para ser prefeito, não. Tem que ser uma pessoa centrada com uma boa equipe. E é o que a gente está fazendo. Fazendo muitas coisas, avançando em muito. Mas eu sei que ainda falta muita coisa para fazer. Agora, esse trabalho que a gente desenvolveu, de elevar a capacidade de investimento da cidade, ajustar as contas públicas, poder agora, depois que passou aquele período todo de pandemia, a gente poder agora se dedicar 100% no desenvolvimento da nossa cidade, dar continuidade nesse desenvolvimento, eu não tenho dúvida nenhuma. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Os próximos 4 anos, com a continuidade do nosso governo, serão os melhores 4 anos que São Paulo já teve. E a gente vai junto. São Paulo para frente, cuidando de gente. Chega ao fim esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, marcando mais uma vez a tradição da Band de promover o primeiro encontro da campanha, um momento fundamental para ajudar você a conhecer os planos dos candidatos para enfrentar os principais problemas da cidade, e já está acertada com as campanhas a data para o debate do segundo turno, dia 14 de outubro. Você acompanha no Jornal da Noite a repercussão desse debate e dos outros que também estão acabando agora nas principais cidades brasileiras. Boa noite! Você ouviu o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Band News FM, em rede com a TV Band.